fazer. Fazer prelude e passa, pastor. Prelúdio. O pastor faz a oferta? Não, faz você. Então. A gente faz perto? Fazemos. Tudo bem? Jesus está presente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus, prestar louvor ao Senhor. Estamos iniciando hoje uma série de estudos sobre batalha espiritual e hoje será a nossa primeira lição. E o texto que o Senhor coloca no meu coração, no início desse culto, é o Salmo 124. Olha o que diz o Salmo 124, que tem tudo a ver com o tema da nossa ministração de hoje. O salmista diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço
e nós nos vimos livres. O nosso socorro, o meu socorro e o teu socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o reconhecimento do salmista, é o reconhecimento de Davi, que travou tantas lutas, tantas batalhas, como disse o Senhor a Davi. Davi não poderia edificar um templo para o descanso da arca, porque as mãos de Davi não haviam descansado das suas batalhas e das suas lutas. Era um homem de guerra, e na guerra, Davi, ele reconhece, não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, em toda a sua jornada. E Davi é um protótipo do homem e da mulher que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. As nossas lutas, elas são travadas diariamente, e nós podemos dizer, assim como Davi, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os leões, os inimigos nos teriam tragado vivos, mas graças a Deus, porque o Senhor é fiel, amém? Ele é fiel. E eu quero convidar você a se colocar em pé, para nós termos um tempo de louvor, e que esse tempo possa preparar o nosso coração, para nós ouvirmos o estudo, esse primeiro estudo dessa série, sobre batalha espiritual. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e estamos em Tua presença, estamos em Tua casa, e neste momento nós queremos reconhecer a Tua graça sobre nossas vidas, queremos adorar o Teu nome, queremos cantar cânticos espirituais a Ti, Senhor, e que nesse momento o Senhor possa vir habitar em nosso meio, que o Senhor possa reinar neste momento. A Tua palavra diz, Senhor, que os grilhões são despedaçados, que as cadeias caem por terra, quando o Seu povo se coloca de pé e glorifica o nome de Jesus Cristo. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Portanto, pedimos a Deus que o Senhor use as vidas do Jonathan, Senhor, a vida da Cleide, e nós que estamos aqui para termos um tempo, Senhor, onde nós podemos, Senhor, por um instante, contemplar a grandeza do Teu céu, porque onde o Senhor está, o céu se fez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vamos iniciar esse momento de louvor, dizendo: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração
diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Declare mais uma vez. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande Ele é, quão grande é o meu Deus, o esplendor de um rei. O esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a luz, Ele é a própria. Onde a luz está, as trevas não podem estar. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, aleluia, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus,
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é o Senhor do tempo. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. E eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu, para que o mundo todo saiba e todos hão de ver quão grande Ele é, quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Oh, Tu és grande, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Jesus. Oh, Te adoramos. Tu és poderoso. Bendizemos o Teu nome. Santo, Santo, Santo Tu és. Recebe o nosso louvor. Sim, Jesus. Aleluia, Senhor. Como é bom poder estar na Tua presença, estar na Tua casa, para louvar e adorar o Teu santo nome. Dizer que Tu és grande, que Tu és poderoso, que não há outro como Tu, que Tu és nome sobre todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E exaltar o Teu santo nome. Aleluia. Recebe, Jesus, nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite como um aroma suave, Pai, e recebe nossas vidas como oferta agradável a Ti, no nome de Jesus, que Te louvamos e Te adoramos. Amém. E nesse mesmo Espírito,
queremos ofertar na casa do Senhor. Você que veio preparado, trouxe seu dízimo, sua oferta, você possa depositar no gasofilaço enquanto nós continuamos adorando ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Obrigado, Jesus, por essas ofertas que foram depositadas no teu altar. Que o Senhor esteja abençoando as mãos daqueles que vão administrar esses recursos, Senhor, que sejam usados para o teu reino da forma que tu desejas, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Abençoa a vida daqueles que puderam ofertar nessa noite, Pai, e também aqueles que não puderam, Senhor, por algum motivo que o Senhor conhece. Que o Senhor esteja abençoando, abrindo as portas do que for preciso, ó Pai. Recebe essas ofertas no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão e irmã. Convido você a abrir tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos fazer a leitura de 2 versos, verso 8 e 9. Durante essas próximas quintas-feiras, nós estaremos trabalhando esse tema, que é um tema muito importante na vida da igreja, que é a batalha espiritual. E é óbvio que nós não temos intenção de esgotar o assunto que é proposto no dia. São 5 temas, são 7 temas que nós vamos trabalhar. O primeiro subtema da batalha espiritual é conhecendo o inimigo. É importante que você conheça aquele que é seu inimigo. Nós vamos ver que nós estamos numa batalha, guerra espiritual, são poderes, os poderes das trevas, as hostes do mal, combatendo contra, né, o poder de Cristo, contra a igreja de Jesus. E quer queira, quer não, nós estamos nessa batalha, nessa luta. E a própria palavra de Deus nos ensina em Provérbios e que aquele servo prudente que se aprontou, que se preparou, ele sofreu menos açoite ou menos consequências do que aquele que não se preparou, que não percebeu, e ele sofreu, mesmo não percebendo. Então, a escolha desse texto que nós vamos ler é só para provocar um pouco mais assim, o despertar do seu interesse para que você continue pesquisando sobre esse assunto. Olha o que a palavra de Deus diz: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário. A palavra Satanás quer dizer adversário. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, a gente percebe nesse texto que uma das maneiras como Satanás atuou na igreja primitiva, no tempo de Pedro, era com sofrimento, com aflição, não é? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, em obediência e em submissão à Tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos inspirar nesse tempo, Senhor, nesse estudo que foi preparado,
Que o Senhor nos dê a inspiração, aquilo que vem do alto, o Teu Santo Espírito, para as nossas vidas, Senhor. Abrimos o coração essa noite para recebermos, Senhor, a Tua palavra que nos fará crescer, que supre, Senhor, e que nos alimenta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem um inimigo comum que é Satanás. Independente se este ser humano está na igreja ou está fora da igreja, onde quer que ele esteja, se ele está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo, ele é inimigo. Satanás o tem como inimigo, ele é o nosso inimigo. Satanás, a Bíblia ensina que ele se rebelou contra Deus em algum momento antes da criação do ser humano. A rebelação de Satanás não foi depois da criação, mas a Bíblia sugere que essa rebelião ela acontece antes, em algum momento antes da criação. A gente vai ver em alguns textos dizendo, por exemplo, que ele estava lá. Foi criado com perfeição, passeava no jardim de Deus, no jardim do Éden, até que o pecado foi encontrado, a iniquidade foi encontrada no seu coração. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo tenebroso, pai da mentira, inimigo das nossas almas, aquele que semeia contenda entre os irmãos, esse é Satanás, né? E o seu maior objetivo é fazer com que o ser humano permaneça afastado da graça divina. O seu maior objetivo é cegar o ser humano de tal forma que este seja enganado e continue afastado. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque esse ano completou-se 300 anos da história da Aparecida e fizeram uma cobertura sensacional, fantástico, fez uma cobertura tremenda, né? Até teve um programa de sexta-feira do Globo Repórter, especialmente para isso. No entanto, este ano, a Reforma Protestante completou 500 anos e você mal ouviu a divulgação, e a gente vai entender isso. Oi? Sim, completou dia 31. Vai completar dia 31. Será que vai ter uma cobertura sensacional como foi? Mas esse ano é o ano da reforma, é o ano da Reforma Protestante. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, e o maior objetivo dele é fazer com que o ser humano permaneça longe, afastado, ignorante acerca das coisas de Deus, ou pensa que está fazendo alguma coisa, mas está completamente iludido. 2 versos que falam acerca disso, de que ele é o príncipe, está em João 14:30, que diz assim, Jesus diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. E João 12:31, Jesus diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O fato é que o ser humano, ao ser incluído na graça divina, pelos méritos de Cristo, o crente entra numa batalha espiritual maior, porque antes ela era despercebida. Sequer sabíamos que existia batalha. Mas agora ele passa a sofrer batalhas. Dê uma olhada para a sua vida. Quando você que não nasceu num berço cristão, não é? Você que teve uma experiência cristã ao longo do tempo, como que você passou a sofrer mais batalhas depois, ou teve consciência delas? Não é? Portanto, o crente, ele entra nessa batalha. Portanto, é de suma importância nós conhecermos o inimigo das nossas almas. Conhecermos nessa batalha quem é o nosso inimigo. E a Bíblia ensina que o nosso inimigo
A luta não é contra a carne e o sangue. Isso quer dizer que, embora as pessoas possam nos ter como inimigas, e pessoas possam nos ter como inimigos de forma declarada, talvez o teu vizinho de cima, ele declarou guerra contra você, o teu vizinho do lado, o teu concorrente declarou guerra, ele tem você como inimigo. Isso não quer dizer que você deva tratar essa pessoa como inimiga, porque o inimigo não é carne e sangue, não são pessoas. O inimigo não é a sogra, o inimigo não são pessoas. O inimigo é Satanás, são espíritos, não é, malignos. E é importante nós conhecermos quem é o inimigo, como ele se manifesta e age em nosso meio, e qual que é o seu sistema, forma como ele opera, não é? Porque quando se fala em diabo, Satanás, o que se pensa a respeito de Satanás? Alguns pensadores, inclusive alguns teólogos, infelizmente, tratam Satanás como uma superstição, como se simplesmente não existisse. Alguns pensam assim. E quem é Satanás? Na história da igreja e da doutrina da igreja, tanto católica, ortodoxa ou protestante, igreja evangélica, até o final do século XIX, meados do século XX, nunca duvidou-se da existência de Satanás. No final, em torno da Segunda Guerra Mundial, e com algumas, eu não diria tecnologias, não sei se esse é o termo correto, mas com a psiquiatria, com a psicologia, então passou-se a dar uma outra dimensão àquilo que a Bíblia chama de possessão demoníaca, aquilo que a Bíblia chama de espíritos malignos. Eles começaram a dar outros nomes, como epilepsia, como dupla personalidade, como algum tipo de doença psicossomática, e assim, então, essas ciências que são novas, elas procuraram, uma tentativa de explicar que não existe Satanás, não existe um diabo, não existe espírito maligno, não existe isso. Mas anota que é isso, então, com o surgimento disso, não é? O que a Bíblia chama de possessão demoníaca seriam doenças psicossomáticas. Essa é como que a ciência procura explicar. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia, que é o livro pelo qual nos norteia, que é a nossa única fonte de regra e prática. O que é a Bíblia? Aquela que nos orienta. O que ela fala? Existem vários textos que diz claramente que existe um ser chamado Satanás, e que existem os seus demônios, que estão a seu serviço. Portanto, a igreja, o crente, você e eu, nos orientamos pela Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso norte. É nisso que nós cremos. Satanás, a palavra Satanás quer dizer opositor, adversário. Então é aquele que vem, e ele vem para se opor contra aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Satanás, a gente vai ver que ele não podendo combater diretamente a Deus, como é que ele tenta afligir a Deus? Olha só, alguém que não pode diretamente afligir você, pensa agora aquele que não pode tocar em você, porque ele não tem esse poder, não tem essa autoridade, e ele vai perder de fato, mas ele pode tocar o teu filho. Você não está sendo
atingido de alguma forma, essa é a forma como Satanás tenta atingir a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versos de 11 a 15, porque em Ezequiel nós entendemos a origem de Satanás como sendo um anjo que se revolta contra Deus e por isso então expulso da corte celestial, e a gente vai ver que ele não sai sozinho. Satanás leva consigo um terço das hostes celestiais, que são os anjos caídos. E aqui nós precisamos parar um pouquinho, antes de entrar na leitura do texto. Satanás, ele arrasta consigo um terço. Nós vamos ver que existem hierarquias de anjos, arcanjos, serafins e querubins. E Satanás, ele arrasta um terço. Então, será que esses anjos estavam desavisados? Não é bom perguntar, não é uma boa pergunta? Porque viveram uma eternidade diante do Senhor, foram criados pelo Senhor. Eles não eram anjos desavisados. E aí nós vemos que Satanás, arrastando um terço desses anjos, a gente consegue perceber pelo menos o poder de persuasão que este ser tem, e que exerceu inclusive sobre os seus pares, que gozavam, né, do monte de Deus, da santa presença do Senhor. Então nós não podemos, veja bem, o ser humano, nós não podemos, não é com qualquer ser que nós estamos lidando, que a igreja lida. E é por isso que a igreja precisa do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso que precisamos ser revestidos do poder, da couraça da justiça, de toda, né, que isso vai ser tema vai ser discutido nas futuras lições. Mas nós não podemos perder de vista o poder de persuasão que esse ser tem. E veja, a palavra de Deus diz que o ser humano, ele foi criado um pouco inferior aos anjos, ou seja, nós somos inferiores aos seres angelicais, nós somos inferiores em sabedoria, nós somos inferiores em força, nós somos inferiores em limitação, nós envelhecemos e vamos... Sabe, nós somos inferiores nesse sentido. No entanto, em Cristo Jesus, na regeneração, ao nascermos de novo, o Senhor nos coloca assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Mas nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Ele tem poder de persuasão. E ele está aí em toda parte, na mídia, nas rádios, nas telenovelas, ele está aí. Na cultura, nós vamos ver isso. Mas esse é o poder de convencimento que ele tem. Mas nós falamos, a falar sobre a origem de Satanás, o livro do profeta Ezequiel, ele descreve, embora tratando de um reino, mas aqui fala acerca da origem de Satanás. Olha o que diz lá: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, e dize-te, assim diz o Senhor, Deus, tu eras o selo da perfeição. Numa outra tradução diz o sinete, quer dizer, o selo. Você foi selado. Satanás foi criado perfeito, lindo, formoso, não é? Foi lacrado dessa forma. Não, volta no 12. Cheio de sabedoria, perfeita em formosura, verso 13, agora. Estivestes no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Você pode pensar isso? Aí ali fala cornalina, topázio, ônix, crisólita, o berílio, jaspe, safira, a granada, a esmeralda, o ouro. Em ti se faziam os seus tambores.
e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda, na minha tradução diz querubim da guarda ungido. Estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste nos meios das pedras afogueadas. O texto diz brilhantes. Perfeito eras, o 15 mesmo, querida. Perfeito eras nos teus caminhos, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Você consegue perceber que até que Satanás era tudo aquilo de perfeição, de formosura, de glória e de brilho, estando no monte santo de Deus, até que é algo que nos toca, porque nós também gozamos da bênção do Senhor, do cuidado do Senhor, das promessas do Senhor, até que. E ele ali deveria ter vivido uma eternidade na presença do Senhor. Até que se achou iniquidade. Na estrutura, para entendermos a hierarquia, na estrutura angelical, os anjos são os ministros de Deus, que fazem parte dos exércitos celestiais, né? Como disse, os anjos, arcanjos, serafins, querubim, e nessa hierarquia Deus concedeu autoridade a esses seres angelicais. E com a queda, eles, de alguma forma, eles levaram essa autoridade, esse poder, assim como nós. Com a queda, nós também, o Senhor disse para que nós fôssemos frutíferos, e somos. O Senhor nos criou com capacidade com criatividade, com tudo isso, e o mundo em que conhecemos e vivemos hoje é um mundo evoluído, é um mundo cheio de coisas. Por quê? Porque mesmo com a queda e com o pecado, o Senhor não tirou a capacidade que nós tínhamos antes da queda. O Senhor nos capacitou para cuidar do jardim, para cuidar daquilo que era a presença de Deus. Com a queda, o Senhor não tirou de nós o poder, não tirou de nós a capacidade e a autoridade que tínhamos de exercer e fazer. Assim como, quando esses seres caíram, Deus não tirou deles a autoridade, a capacidade que eles tinham para fazer aquilo que eles podiam fazer. Então, nós precisamos entender isso, porque assim nós vamos entender o propósito de Satanás contra a igreja e contra o mundo. Que o propósito dele é tomar o lugar que é de exclusividade de Deus, que é o lugar da adoração. Esse é o propósito. Em Mateus 4:9, Satanás diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás disse a Jesus. Ou seja, ele queria adoração. Mais do que isso, ele disse: prostrado me adorares. E eu fui pesquisar essa palavra, prostrado, para entender um pouco, para entender o que quer dizer aquilo. E a ideia dessa palavra, prostrado, é aquele que desmonta de um cavalo. Ou seja, a ideia é aquele que está num lugar alto e se submete a estar num lugar inferior. E Satanás sabia que Cristo sempre esteve com o Pai, com a glória do Pai, podendo gozar da comunhão com o Pai. Assim como nós estamos escondidos em Cristo até que Ele se manifeste. É assim que nós entendemos. Quando perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, Jesus disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Não credes que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Ao menos pelas mesmas obras. É assim que nós devemos crer, irmãos, que nós estamos em Cristo. Essa é a oração de Jesus: Pai,
para que eles sejam um, assim como nós somos, eu em ti e tu neles, e assim por diante. Está lá em João 14, não é? Então, o que nós aprendemos com isso? Que qualquer coisa fora do propósito do reino, se nós temos que fazer uma escolha de nos rebaixarmos, nós estamos nos prostrando. Esse é o objetivo de Satanás. E qual que é a condição de Satanás, né? Hoje, no universo, os seus demônios? Apocalipse 16, 13 a 16 diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Verso 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Portanto, Satanás, o desejo é colocar o ser humano contra Deus, se rebelando contra o Senhor. Aí, quando você vê essas políticas aprovando essas coisas no Congresso, que a gente tem visto aí rodando no WhatsApp, você consegue perceber que é um tipo de rebelião contra os valores divinos. Esses dias eu recebi um vídeo do Enéas, que eu votaria nele para presidente hoje. Ele só fala coisa boa, de valores, de coisa assim que, gente do céu. Esse texto revela que Satanás e seus demônios, eles estão se opondo aos propósitos de Deus. Agora, Satanás não é onisciente, não é onipotente e não é onipresente. Ele não conhece tudo o que você pensa, não está em todos os lugares e não tem todo o poder. No entanto, ele trabalha conectado com sua rede de demônios. Assim como nós tocamos, se na nossa tecnologia que é, vamos pensar assim, do tempo da pedra, nós conseguimos nos comunicar assim de uma forma tão... Quanto mais eles devem se comunicar de alguma forma lá, então ele usa isso, não é? E o projeto deles é fazer com que aquele que está em pé caia, e aquele que está caído continue prostrado. Esse é o objetivo, né? E fazer com que o ser humano viva uma vida de completo abandono dos valores do Senhor. Na história da igreja, pensadores como Calvino e Lutero e outros entendiam que a verdadeira batalha espiritual, vividos na sua época, era uma cegueira que estava sendo lançada em todo o mundo, tentando impedir que Jesus Cristo era o verdadeiro, o único e suficiente Salvador, impedindo que Jesus fosse conhecido. A luta desses teólogos era contra as heresias, que se alastravam e tentavam matar a fé. E a gente vai ver que, por isso que a igreja precisa se levantar de geração em geração e proclamar a palavra da verdade. Nós não podemos negociar não existe negociação, não existe trégua com essa gente. Por isso que a igreja precisa se levantar e preparar homens e mulheres fortes, com valores da fé. Nós não podemos descansar porque temos um bom ministro de louvor, porque temos uns bons ministros da palavra, porque temos bons ministérios na igreja. Nós não podemos descansar nisso. Nós precisamos formar os nossos filhos bons músicos, bons pregadores, bons ministros, pessoas que são jovens, juvenis, que não negociam a fé, porque eles serão a geração que vai combater esse ser espiritual do mal que está aí há milênios.
Não podemos descansar, porque nós já estamos, e parou. A guerra, não existe trégua nessa guerra. Ele não descansa, e nós também não podemos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 de João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz, no grego, o termo é balo. O mundo balo no maligno, que significa lançar ou jogar algo sem cuidar onde ele vai cair. Espalhar, arremessar, lançar, isso quer dizer jaz. E o que isso significa é que Satanás foi lançado neste mundo, sendo príncipe do mundo. Então ele trabalha para controlar a cultura, os meios de comunicação, a mídia, para disseminar as suas ideias e as suas fortalezas, para criar algo no nosso entendimento, provocando cegueira e afastamento de Deus. E exemplo disso, basta uma observação atenta e bem criteriosa aos programas de televisão, jornais, revistas, internet, música, cinema, teatro, que vai levar a uma só conclusão: que existe um movimento orquestrado das hostes do mal, trazendo confusão à mente humana. Ontem em casa, antes de deitar aqui, estava vendo um vídeo de um pastor falando como que as coisas estão confusas. Estão querendo que os padres se casam, estão querendo que os homens fiquem efeminados, que as mulheres fiquem masculinizadas. É uma confusão geral. É confusão que vem vindo junto com a cultura. E precisamos estar atentos a isso aí. No Antigo Testamento, vários textos falam sobre espírito de prostituição, espírito de homicida, de discórdia, entre os outros, com o objetivo de levar a influência satânica na vida das pessoas. Oséias 4,12 diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. E a conclusão que nós chegamos desse breve estudo, que nós já estamos terminando hoje, é que os demônios e Satanás, segundo a Bíblia, são espíritos, pessoas incorpóreas, mas capazes de possuir aqueles que o invocam e estão sem Cristo e indefesos. Ou seja, para nós que cremos na Bíblia, demônios existem e possessão demoníaca acontece. Ele é o teu adversário. Ele é o meu adversário. Ele é o nosso adversário. Ele é sujo. Mas Jesus Cristo é o teu Senhor. E a Bíblia diz que ele já esmagou a cabeça da serpente. Esmagou a cabeça da serpente. Ele pisou a cabeça da serpente. Se Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, aonde está o pé que esmaga a cabeça da serpente? É isso mesmo, pode olhar para o teu pé, que é o meu e o teu pé que esmaga a cabeça da serpente, é o pé da igreja. A igreja que permanece firme na rocha, que não negocia os valores que tem aprendido. E eu termino com o texto do nosso início: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
essa palavra, esse estudo, que é óbvio que nós não temos e nem tempo nos permite de um aprofundamento maior sobre o tema, mas aquilo que foi dito aqui é para provocar e despertar em nós o interesse e sobretudo, esse espírito de vigilância, conhecer, cuidar com aquilo que estamos assistindo e com pior do que aquilo que estamos assistindo, porque eu creio que pessoas que hoje você já tem uma opinião formada, Satanás talvez não vai fazer muito com você, mas e sobre os nossos filhos, que ainda não têm opinião formada? A ciência explica que o ser humano, até os 18 anos, ele não está pronto, completo, não. Tem algumas coisas que vai demorar até lá. Afinal de contas, tem o dente do siso, que a gente nem sabe para que serve, né? Que é para doer e para arrancar, né? Ele só vai nascer depois. Então, isso mostra, fisicamente também, que o ser humano não está pronto até que chegue a uma determinada estatura. Então, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos olhando, aquilo que estamos assistindo e permitindo entrar dentro dos nossos lares, aquilo que nós estamos concordando com algumas coisas da cultura, cuidado, porque eu sei que com você o inimigo talvez não vai conseguir muito, mas e com os nossos filhos, que é o alvo dele, e são aqueles que nós precisamos preparar para a próxima geração. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que essa palavra possa ajudar você, de alguma forma, a você se posicionar. Precisamos ter um posicionamento correto no que diz respeito a esse ser que é opositor da obra divina, da obra de Deus, e que quer muito destruir a nossa alma. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Obrigado, Pai. Pode ser, sim. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería pedir una oración. Disculpen, irmãos, se incomodar. Meu nome é Jorge, sou da Argentina, Buenos Aires. Acontece que perdí meu trabalho, não posso pagar aluguel, estou passando necessidade. Eu penso se alguém aqui de bom coração ou algum bom samaritano que possa ajudar-me com uma diária, eu vou ficar na porta. Minha mãe vai depositar dinheiro para mim o dia sábado, para que eu possa regressar à Argentina. Mas esta noite eu não tenho onde dormir. Estou sem almoçar, não sei se vou jantar. Eu peço, por favor, irmão, se alguém possa dar uma força. Tá bom. Jorge, depois eu converso com você. Pode sentar ali, depois eu te atendo, tá bom? Desculpe, Nós vou orar por você e daqui a pouco eu converso com você, pessoalmente. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas. Bendizemos o Teu nome e pedimos, ó Deus, que essa palavra que foi ministrada e semeada aos nossos corações, ela possa permanecer, Senhor, e frutificar dentro de cada um de nós. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Podemos nos saudar na graça, na paz do Senhor. Eu vou atender o rapaz.